Agora, na segunda mesa, o Cidade Lúdica traz o tema Mulheres e a Cidade. As mulheres como protagonistas das mudanças sociais em São Paulo. Então, por favor, subam ao palco para mediar a mesa Fábia Aliceda, integrante do Cidade Lúdica. É artista, mãe, feminista, produtora cultural, formada em artes visuais, multimídia e filosofia. Pesquisa o tema urbano desde 2007. Já fez intervenções artísticas na cidade, ocupações filosóficas em viadutos e outras ações coletivas. Mazé Sintra, diretora musical do bloco Lua Badmin, que conta com mais de 300 mulheres na sua composição. É professora de prática vocal e uma das coordenadoras do Sarau e Luobá e Brechó Musical. Renata Megali, repórter da revista Asmina. Durante 11 anos, trabalhou na editora Companhia das Letras e ajudou a organizar festivais literários como o Flip e Pauliceia Literária. Ana Carolina Nunes, integrante do Sampapé, idealizadora da campanha no metrô Você Não Está Sozinha. É mestranda em Políticas Públicas na Universidade Federal do ABC, onde pesquisa a implementação de políticas de combate à violência contra as mulheres. Com a palavra, a mediadora da mesa, Fábia Aliceda. Gente, boa tarde. Primeiro, eu quero falar da nossa baixa, que a Débora não pôde vir. Ela teve um problema familiar, a sobrinha dela faleceu naquele acidente que teve com aquele ônibus na Mogi Bertioga, e ela não pôde vir, ela está em função disso, mas a gente vai levar o debate, respeitando, né, sentindo a ausência dela, e vamos manter o tema que a gente ia debater com ela, para debater aqui com as nossas mulheres maravilhosas. E seguimos, felizmente, com essa baixa, mas seguimos. Para balizar o nosso debate, eu quero ler o artigo 3º da Constituição Federal de 88. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Quarto, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Bom, longe de encerrar qualquer assunto, estamos trilhando diretrizes, metas, caminhos possíveis com o nosso debate. Vamos exercitar o tópico, mas não aquele utópico do devaneio, o tópico do ideal no real. E aí eu já começo com a minha pergunta para a Renata. Renata, quais as construções e desconstruções considera importante para a realização de uma cidade lúdica verdadeiramente? Bom, primeiro, boa tarde. É um prazer estar aqui nessa tarde com vocês. Sei com frio, tá? Enfim, agradeço muito o convite para estar aqui na Cidade Lúdica, do lado dessas mulheres ótimas. Eu acho que, para uma cidade, pautando do que a gente está falando, assim, chegando numa mesa que são só mulheres, universo feminino, o meu background, né, o que eu venho, o que eu trago é o universo literário, as mulheres na literatura. O que eu acho que seria cada vez mais, e que eu luto muito, é para que exista mais acessibilidade à literatura para todos, né? Que, enfim, eu acho que isso já tem bastante, muitas bibliotecas públicas, muitas possibilidades das pessoas né, terem acesso à literatura, à leitura, só que eu acho que deveriam ter cada vez mais, e como é o caso do Pauliceia Literária, que foi um festival que eu fiz, que eu ajudei a organizar, eu acho que poderia ter, enfim, é de uma empresa, né, privada, mas acho que deveria existir mais incentivos nesse sentido. Então, ter mais festivais de literatura, trazer mais pessoas de fora, de outros estados, para debater a literatura, para falar sobre o acesso à leitura, ter mais grupos de leitura. Acho que a cidade de São Paulo é uma cidade que tem muita facilidade para isso. A gente já evoluiu nesse sentido.
Só que eu acho que falta um pouco, lutar um pouco pela literatura. E já que a gente está aqui numa mesa com muitas mulheres, né, eu acho, e venho sempre batendo nessa tecla, de que as pessoas deveriam ter mais atenção na hora de compor qualquer grupo que seja, para ter representatividade de todo tipo de pessoas, né, de causas, como é o caso da gente ter mais mulheres em todas as partes, nas esferas, e do mundo literário. Eu acho que não é diferente. Eu acho que tem muitas mulheres que têm coisas maravilhosas, que já escreveram, que ainda, enfim, que pode chegar mais fácil ao público. Eu acho que... O USP desse ano, o vestibular desse ano, tem algum autor masculino, gente? Então, isso eu até ia falar, que na entrevista que eu fiz com a Fernanda, do Cidade Lúdica, eu falei disso, que é uma coisa que não é uma questão de você ter assim, então vamos pegar 3/4 disso porque é importante, só pelo fato da pessoa ser, enfim. A questão é que o que a mulher tem a acrescentar, o que ela passa, a visão que ela tem do mundo e como ela enxerga a sociedade é completamente diferente de uma visão masculina, porque é diferente. A natureza da mulher é uma, a natureza do homem é outra. Então, eu acho sim que a gente tem que levantar essa bandeira para ter, né, para a gente poder ter mais, enfim, mais professores professoras indicando mulheres que têm vozes, né, femininas muito fortes na literatura, como, enfim, é o caso da Lígia Fagundes Telles, que é uma pessoa que eu sempre falo. Ela levantou uma bandeira muito forte. Ela falava muito em público sobre quando ela, enfim, fez São Francisco, né, a Universidade de Direito aqui da São Francisco. Ela era uma das únicas mulheres, acho que a única mulher da classe dela. E ela, enfim, que os homens falam: o que você quer da sua vida? O que você quer, né? Você já tem, né, um marido, você veio fazer o quê na faculdade? E isso a gente está falando de muito pouco tempo atrás. Eu quero aprender, né? Eu quero ser alguém e tal. E eu acho que isso é muito enraizado, assim. Eu acho que a gente tem uma visão, todos nós, assim, às vezes a gente pega com vários preconceitos, com várias questões. Então é importante ter representatividade de todos os tipos, né, de todas as causas, em todas as esferas, porque a mulher, sim, porque a mulher tem muito a fazer, tem muito que lutar por isso. Então, o que eu deixo é que a minha bandeira sempre é para ter mais acesso à leitura. Então, acho que festivais como esse que está acontecendo, debates assim, desculpa, e deixar, né, enfim, para ter mais festivais de literatura, mulheres e tal, dessas coisas, tá bom? Saraus também, todo tipo de... Alô? Oi. Boa tarde. Boa tarde. Estou contente de estar aqui, as colegas da mesa, todos presentes. Eu faço parte do Ilobá, que diariamente, posso dizer que diariamente, trabalha a questão lúdica na cidade, a questão de empoderamento da mulher na cidade. E vou começar a ficar emocionada. É sempre assim, quando eu começo a falar do Ilho, eu fico emocionada. Então, na verdade, quando a gente sai para ensaiar, eu acho que todo mundo sabe aqui quem é o Ilobá, né? É um grupo de mulheres de percussão, né? E não é só esse bloco de carnaval. Esse ano a gente saiu com 230 mulheres tocando na bateria, e no total são 300 pessoas, com a dança, com o canto, e a gente sai nas ruas pelo empoderamento da mulher, levando, né, homenageando a cultura negra e a afro-brasileira. A gente sai toda sexta-feira de carnaval. Posso falar, né? Estou falando aqui. Sexta-feira de carnaval, a sexta-feira antes do carnaval, né? A gente sai nas ruas do centro da cidade de São Paulo. Então, mas para isso acontecer, a gente tem um trabalho enorme, né? São 6 meses de oficinas nas ruas, né?
A gente não ensaia em sala, a gente convida as pessoas, né? Em agosto, daqui a pouquinho vai começar de novo o processo do próximo carnaval. Então a gente convida as mulheres, né? São só mulheres que tocam na bateria e na dança. Os homens podem dançar, né? E aí são 6 meses de oficina nas ruas, ensinando, passando para as mulheres tocar um instrumento, cantar os cantos que a gente canta, os cantos em Iorubá, né? E isso já diariamente a gente vive essa coisa lúdica na cidade em relação com as pessoas e na cidade. Porque, para tudo isso acontecer, a gente tem um grupo de coordenação, tem as coordenadoras, tem a direção do Ilobá, e a gente faz todo um processo pensado e organizado. E a nossa relação nesses ensaios, que são 6 meses de ensaio na rua, é através de jogos, de vivências, né, para a gente passar para as meninas como tocar um instrumento. Chegam mulheres lá que nunca tocaram nada. E depois de 6 meses, elas conseguem tocar, conseguem cantar, né, dançar. Então, e essa vivência nossa, durante esses 6 meses, super... assim, lembra muito o lado da criança, do jogo, da leveza, né? As mulheres, entre nós, a gente brinca muito para se organizar. Então, essa vivência já é muito lúdico e, na verdade, a gente distribui um pouco isso para os parceiros que estão com a gente, para as pessoas. A gente sempre tem, onde a gente ensaia, tem os moradores que estão em volta, que assistem aos ensaios. Então, esse espírito, essa coisa lúdica, a gente espalha por aí, nos parceiros, quem está na rua assistindo, né? E entre nós, né? Entre nós. O comentário das meninas que entram, né? Caramba, eu estou aqui 3 horas tocando, ensaiando, mas, nossa, é tão gostoso. Então, isso a mulher... Acho que a mulher é muito importante, esse lado brincalhão, né? E leve e amoroso de levar esse aprendizado que é muito cansativo, né? E acho que isso ajuda, não sei, a cidade, as pessoas participam do ILU e distribuem isso por aí. Muitas mulheres começaram a aprender lá e hoje trabalham em outros lugares com essa mesma visão, com esse mesmo amor, né? Pela arte, pela cultura afro e negra brasileira, né? Aproveitando da literatura, o ILU também tem um sarau. A gente começou um sarau agora também, que a gente sempre homenageia uma escritora mulher, que precisa, né? E aí a gente fez 3 saraus. A gente vai fazer agora um em agosto, depois eu vou convidar todo mundo. E aí a gente sempre homenageia, lembrando que sempre homenageia uma escritora. Então, a maneira também de colaborar com a literatura, não só o canto, a dança, mas a literatura também. Alô? Está funcionando? Então, tá. Boa tarde, gente. Queria agradecer o convite para estar aqui na primeira edição do evento. Espero que seja um sucesso, que se repitam várias vezes. Também é um prazer estar compartilhando esse espaço. E como é bom ver num evento com uma mesa só de mulheres, porque a gente está acostumado com... eu, pelo menos, estou acostumada a ir em muitos eventos e está ao contrário, né? Sempre só homens falando, só homens explicando. E nós temos muito a falar e temos que começar a pensar nessa questão de representatividade também nesses espaços, né? Bom, eu fui convidada na semana passada a escrever um artigo sobre, sobre feminismo e cidade lúdica. Isso meio que botou minha cabeça para quebrar, para explicar um pouco melhor. Eu sou ativista em 2 lados, né? Um lado que é o da mobilidade ativa, que é, enfim, para lutar por uma cidade que pense mais, que contemple mais as várias formas de deslocamento e que proteja as pessoas, porque, enfim, as pessoas estão morrendo na cidade por simplesmente tentarem se locomover, e isso é uma afronta aos direitos, à integridade física e direito a estar, né, nos espaços. E o meu outro lado é o ativismo feminista. Então, e várias vezes eu fico me perguntando o que esses 2 ativismos têm a ver, sabe? Que às vezes parece que são 2 coisas super alheias. E aí que quando eu vejo um título desse, assim, Cidade Lúdica, entendo que lúdico tem muito a ver com o feminismo e com o feminino. Porque o lúdico é justamente uma afronta, é um oposto da rigidez. E é essa cidade que a gente busca, que é uma cidade mais humana, ela é também uma cidade mais feminina, né? E é por isso que, enfim, a ideia que eu quero colocar
na mesa, inclusive, é que quando a gente vai falar sobre a mudança que as cidades, pelas quais as cidades precisam passar, para que elas se tornem espaços mais acolhedores, menos desiguais e mais humanos, sobretudo, essa mudança precisa ser feminista. Porque não adianta a gente pensar em mudar as cidades mantendo sobre o mesmo viés masculino. Então, aí que eu coloco outra questão, que é por que é tão importante que as mulheres falem de cidades e que a questão das cidades esteja também fazendo parte da discussão de feminismo e vice-versa, né? Porque, que nós, mulheres, somos as que mais sofremos, aliás, nós somos também, entre as que mais sofremos, as consequências de termos as cidades do jeito que elas são. Então, nós sabemos muito bem o que é ter o nosso direito de se locomover tolhido, principalmente pela violência no espaço público, que faz parte da nossa vivência e da nossa formação enquanto mulheres, ser socializado enquanto mulher no espaço público é ser socializado pelo medo, né? Então, isso faz parte do que é ser mulher na cidade. E também pela questão principalmente quando a gente faz um cruzamento com as questões de raça e classe, as mulheres negras da periferia estão ali no topo daquelas que mais sofrem as consequências da cidade que deu errado. E o outro lado é justamente porque, quando a gente fala em construção das cidades, nós fomos tolhidas da construção das cidades, porque, majoritariamente, quem pensou e decidiu como as cidades seriam feitas eram homens brancos. E as consequências estão aí, né? Então, é o conceito dessa cidade, da competitividade, da cidade onde o que vale é o fluxo, o que vale é a produção, o que vale é o capital. Esse conceito de cidade que a convivência ela é secundária, é perda de tempo, é acessório. O importante é a produção. E aí, enfim, esse é um lado, enfim, que eu acho que tem muito a ver com toda a socialização do que é o ser masculino, né? Da força, enfim, da velocidade, do progresso, do rígido, e que é tão importante a gente contrapor, enquanto mulheres que estamos lutando pela transformação das cidades, a necessidade da gente trazer aquela concepção de cidade, que, inclusive, acho que está um pouco na nossa ancestralidade, né? Que é da convivência, da cooperação e, por que não, também do lúdico. Então, quando você fala do que a gente precisa construir e desconstruir para efetivar uma cidade lúdica, eu acho que está em desconstruir tanto esse conceito de desenvolvimento, que é pautado simplesmente pelo capital, pelo progresso, pela velocidade, e também a ideia de que as cidades deram certo. Eu acho que a gente precisa... Cidade que deu certo não é isso, gente. Cidade que deu certo não são prédios que parecem bunkers. Cidades que deram certo não são cidades com avenidas que parecem rodovias. Cidades que deram certo não são cidades em que as pessoas vivem enclausuradas e não se conhecem. E desconstruir esse poder masculino absoluto e esse padrão de cidade do salve-se quem puder. De cidade de que, se você tem dinheiro, você, enfim, consegue se proteger. Se você tem um carro, você vai se deslocar com um pouco mais de segurança. E se você não tem, enfim, désolé. Essa questão do dinheiro é bem questionável, né? Porque você vai construir um forte em volta de si, mas a galera se degladiando lá fora, uma hora isso vai invadir o seu muro. É bom que você já entrou no nosso próximo tema, né? Falando de quais são os impactos diretos e indiretos de pensar a mobilidade na vida do cidadão e o papel da mulher na construção da cidade. Mas aí, né, provocadinha para a gente aprofundar nessa desconstrução do patriarcado na relação da mobilidade urbana. Fala mais dessa mobilidade ativa, por favor. Eu vou falar um pouco também da minha vivência, né? Eu participei como a Fernanda apresentou, eu levei voluntariamente, eu e uma amiga minha, Nana Soares, nós levamos para o metrô de São Paulo uma proposta para que ele tomasse alguma ação de enfrentamento ao abuso sexual dentro do metrô. E o que eu percebi ali dentro, quando, enfim, nesses 2 anos, tentando levar essa questão para dentro de uma empresa como o metrô, é que não é que até então as ações tinham sido tomadas para enfrentar o assédio sexual no transporte público, elas não tinham sido feitas porque as pessoas, porque o metrô é mau, né, ou porque os governantes não estão nem aí.
Mas, quando eu entrei e percebi, em algumas reuniões que eu fui, que todas as pessoas que estavam na diretoria de planejamento e operações no metrô eram homens, eu falei, está muito claro por que a questão de assédio sexual não é uma questão. Exatamente, porque isso não faz parte da vivência deles, né? E não é só o fato de serem homens, mas também porque nós não somos convidadas a entrar nesses espaços e falar, então, o que aí da vivência de vocês dentro da cidade pode ser colocada? O que a gente precisa mudar a partir disso? Então, eu acho que o nosso papel agora é forçar esses espaços. Quando a gente fala de mobilidade, assim, eu estou cansada de ir em eventos de mobilidade que eu sou uma das únicas mulheres a estar lá. E é por isso que eu faço questão de... Eu sou formada em jornalismo, tá? Não tenho nada de arquitetura, engenharia, e eu faço questão de desconstruir esse conhecimento técnico erudito nesses espaços e de me posicionar como mulher nesses espaços, mesmo que eu não seja especialista, porque é justamente isso que a gente tem que quebrar. Tem que parar com essa história de que só vai discutir mobilidade, cidade, infraestrutura, aquela meia dúzia de pessoas do Clube do Bolinha, que estudou numa escola de engenharia tal, e aí, por isso, tem capacidade técnica para dizer. Porque nós que vivemos a cidade, estamos circulando aí o tempo todo, a gente sabe o que precisa mudar na cidade, e esse conhecimento que a gente tem da nossa vivência já é suficiente para promover para fazer uma intervenção, né? Um conhecimento empírico, né, da vivência, de tentar atravessar uma rua. Ou de... Está funcionando esse? Tá. Um exemplo muito forte de como que a gente coloca, como que a gente exemplifica um pouco assim o que as mulheres sofrem na visão assim que enfim, vamos lá por partes. Recentemente aconteceu, que todo mundo, acho que a grande maioria sabe, já discutiu bastante, o estupro da menina feita no Rio de Janeiro, cidade onde eu moro atualmente. E por 33 homens, enfim, isso é um fato, aconteceu, e muito se falou, muito usou-se das mídias sociais para falar nisso. Qual era a posição? Eu esqueci de falar isso no começo. Eu sou repórter da revista Asmina, a editora é a Nana Queiroz, que é uma ativista também feminina, e ela da causa feminista, e ela só para localizar, em 2006 ela ficou sabendo de uma pesquisa sobre os abusos das mulheres e ficou assim revoltada tal com a quantidade, os números tal, e foi para Brasília, tirou a camisa e escreveu: "Eu não mereço ser estuprada". Acho que essa foto é bem forte, que ela fez assim, escreveu no corpo dela. Enfim, e daí a partir daí ela fez várias coisas no sentido da causa. E a revista Asmina é formada por basicamente mulheres, né? Enfim. Mas voltando um pouco à questão do estupro, esse fato foi falado muito, né, nas redes sociais. Eu também sou jornalista. E o que era mais assim, o que eu acho que o que mais assim, como mulher e como jornalista, o que mais me indignava era o "mais também", assim. Essas duas frases juntas. Não sei o que, mas também ela estava com uma saia, mas também ela pediu, mas também. Gente, não existe mais também. E assim as pessoas, assim essa questão. Eu até uma coisa que eu ia perguntar, não sei se você sabe, porque eu vi, eu ando muito lá de metrô no Rio e agora tem uma ideia de ter vagão só para mulheres, feminino. Isso não sei, acho que você deve saber mais, mas porque é impressionante. Outro dia, e lá no Rio de Janeiro tem muito isso, né? Às vezes você pega o metrô para ir até Ipanema, para ir até não sei aonde, para ir até uma praia, para ir, enfim, para a Glória, onde eu moro, tal, e eu saio para ir às vezes para a praia, tal. Quando eu olho, eu falo: gente, será que eu tô? Porque eu tô com uma saia muito. Mas hoje assim não tem. O jeito que eu me visto, é o jeito que eu quero, entendeu? O jeito que eu me posiciono, assim, eu não estou provocando ninguém, eu não estou fazendo. Eu posso até se eu quiser provocar alguém, eu vou falar, eu vou chegar, é o meu direito de fazer isso, né? Só que o que nós mulheres, né, sofremos com, assim, ônibus lotado, quanto que a gente, sabe? Acho que todas nós aqui já passamos por uma situação assim. Se não é em ônibus, se não é em metrô, talvez em fila, talvez andando na rua, tal.
Porque é difícil, e eu acho que é um pouco difícil. Quem anda as mulheres que sempre estão andando na rua, né, que não tem carro, você tem que estar sempre pensando nisso, né? Isso, como é que eu vou vestir? Será que é legal? Eu vou andar ali, né? Nossa, o que vão pensar? E como é que eu vou fazer? E se acontece isso comigo? Tanto que é uma das coisas que, quando acontece, muitas vezes eu discutindo, tem um outro um coletivo que chama Nós Mulheres da Periferia, e a gente, no Dia Internacional da Mulher, a gente estava discutindo várias pautas, né? E uma delas, uma das meninas falou assim, sabe, quantidade de mulheres meninas, eu com 11 anos, e eu tenho um caso parecido. A gente em casa brincando, chega o pedreiro para arrumar alguma coisa, ou alguém, ou alguma pessoa que vai entrar, um homem que vai fazer algum serviço em casa doméstico, sei lá, não precisa ser pedreiro, pode ser qualquer tipo de. E tem uma criança lá, uma menina, eu adolescente. O cara se insinuou para mim, se insinuou para ela. Tipo, a gente tem casos parecidos disso. E eu acho que, conversando, botando isso em pauta, a gente viu que... Porque isso era intrínseco, assim, sabe? Você vê uma criança indefesa, uma menina, uma mulher... A chance de acontecer... E uma coisa que eu achava que tinha acontecido comigo, com a minha prima, com não sei o quê, de repente, com ela, com a Aline tinha acontecido, com a Maria, com a Fernanda, com a Kátia. Eu acho que a maioria das mulheres tem um caso de assédio, ou de agressão, ou de violência que já sofreu. E, às vezes, você está no ambiente familiar, é um tio, é um primo, não, exatamente, às vezes eu é um falei amigo pedreiro, da mas, família. gente, foi uma coisa muito totalmente também... Mas assim, o pai da amiga é o primo da outra. A gente isso é desde criança, e temos muito. E aí, então, só para voltar, eu só queria, de toda essa polêmica, desse vagão para mulheres, você sabe disso? Tá, eu só queria apontar uma coisa antes de entrar nessa de vagão. Que eu acho que é uma questão que é bem importante a gente pontuar quando fala de mulher e espaço público, é que até se tornou, por causa do debate, se tornou meio que lugar comum falar que a mulher não... que o espaço da mulher é no espaço privado. Historicamente, né, o que for privado. Historicamente, a gente foi atribuída para funções que são privadas, que estão nesse espaço privado, né, que são as funções de reprodução. Mas, principalmente quando a gente fala de cidade, mesmo essas funções de reprodução, elas envolvem a necessidade de circulação no espaço público. Alguém aqui mora fora do centro de São Paulo? Fora do centro expandido? Tá. Como que é quando você... Vou fazer um exercício. Vocês já andando fora, nesses bairros que estão fora do centro expandido, ao meio-dia, 13h, 14h, quem que vocês mais veem andando na rua? Tá. Tá. Então, tá. Normal, porque, enfim, né? Precisamos colocar pagar o leitinho das crianças, né? Então, isso envolve não estar nesses lugares. Quando a gente anda nos espaços, principalmente nos bairros mais periféricos da cidade, de ônibus, por exemplo, o que você mais vê do meio-dia até umas 15h, quem você mais vê circulando nas ruas são mulheres e idosas, incluso. Isso significa o quê? Que elas estão ali no espaço público cumprindo a função delas de reprodução. Então, elas estão indo no mercado, elas estão indo buscar filhinhos na creche, estão indo levar mãe, vó, tia, tio, marido no posto de saúde. Ou seja, mesmo que, historicamente, tenham falado que o nosso lugar é no espaço privado, a gente precisa estar no espaço público. Só que, cada vez que a gente vai ao espaço público, mesmo que seja para cumprir a nossa função, que é a função que a sociedade, que o patriarcado espera que a gente cumpra, nós estamos sujeitos à violência. Nós estamos sujeitas a ser assediadas, nós estamos sujeitas, aí quando eu falo do olhar da mobilidade também, no caso, a ser atropeladas, enfim, a cair na calçada, etc. Então, aí que é importante a gente ver como o espaço público, ele traz todo esse diagnóstico das injustiças de gênero, e aí a gente vai cruzando também gênero, raça e classe. Eu estou no ativismo a pé, enfim, luta por melhores condições para as pessoas se deslocarem a pé, e os dados dizem que 60% das pessoas que estão andando a pé no espaço público são mulheres. E isso não é só porque a gente gosta mais de andar, mas também porque o espaço público não é pensado para contemplar os deslocamentos que as mulheres precisam fazer.
Nós somos menos andando de bicicleta, por exemplo, porque nós temos que fazer 5, 6 deslocamentos num dia para cumprir todas essas funções. E aí você vai ver as linhas de ônibus, elas são pensadas na lógica masculina, que é de casa para o trabalho, de trabalho para casa. Então, é periferia, centro, centro-periferia. Mas para ir de um bairro para o outro, para você andar dentro do seu bairro, não tem. Então, o que você tem que fazer? Você andar a pé. Aí você vê na periferia a mulher carregando 5 sacolas, com a criança de um lado. E aí, o outro lado, que é quando as pessoas se acidentam, mesmo que quem mais se acidenta, ou seja atropelado, sejam homens, e que tem a ver também como eles são socializados no espaço público, sim, a maior parte são homens jovens, que tem a ver com como eles são socializados, né? Tipo, homem, compre seu carro, sai acelerando por aí, bebe, dirija, foda-se. Desculpa. E aí, quando eles se acidentam, são atropelados e se tornam... e, por exemplo, se tornam pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, para quem que sobra a função de cuidar? Para as mulheres. Só que quando é o contrário, quando é o caso da mulher, aí não tem, e é outra mulher que vai cuidar dela, tá? Porque não se espera que o homem vá fazer esse papel. Então, tá, só para posicionar isso, porque para a gente não cair no clichê de que, enfim, mulher não está no espaço público, a gente está assim. Só que quando a gente está, a gente sofre mais. O que eu acho sobre vagão rosa? Eu odeio esse nome, odeio esse termo, odeio essa ideia. Ela segrega, né? Exato. Exato. Porque eu acho que ela parte de um pressuposto errado. Porque, como eu falei, toda vez que a gente está no espaço público, alguma coisa vai lá e fala, você não deveria estar aqui. E aí, o vagão é mais uma maneira de dizer, você não deveria estar aqui, você deveria estar se cuidando, você deveria estar naquele vagão só para mulheres. E ele não ataca o principal do problema, que é, os homens vêm para cima da gente, nos assediam, não é porque o metrô está lotado, até porque, mesmo no metrô de São Paulo, por exemplo, os casos mais graves não são quando o metrô está lotado, são quando ele está vazio. Exatamente. Não é porque está lotado. Isso é uma desculpa. É porque eles acham que nosso corpo é público. Então, ele parte do pressuposto errado já. Parte do pressuposto que o homem não é capaz de se segurar. Que ir para cima do corpo da mulher faz parte da natureza dele e que, como sempre, nós temos a função de nos cuidar e impõe para a mulher mais um constrangimento, que é o constrangimento de ter que sair do seu lugar. Eu tive na Cidade do México no começo do mês, não, aliás, no começo de maio, e lá eles têm uma política de uma entrada separada para mulheres e crianças no horário de pico, de manhã, assim. E eu não andei nesse horário, mas eu andei em todos os outros horários em que não tem. E é uma coisa muito louca, porque você vê assim que só tem isso e aí parece que está resolvido. Mas todos os outros momentos em que eu entrei no metrô, fora do horário de pico, enfim, não tinham... Eu me sentia tão hostilizada quanto. Né? Ou seja, porque você parte do pressuposto que, olha, a gente vai resolver isso aqui separando você ali. Depois disso, acho que aí você vai ter que se virar, né? É a cidade, o conceito da cidade de cada um que se vire. Né? Não é uma cidade pensada... uma cidade pensada para todos. Eu concordo, eu acho que a solução não é segregar, né? Não é, eu ouvi esses anúncios, não achava, acho que a questão é pensar que assim, a gente pode estar onde a gente quiser, como a gente quiser, e a gente ter o direito de sentar, né? de conviver. E é mais fácil separar do que educar, né? E esses estereótipos criados me trazem a minha próxima pergunta, porque ela falou, né, do lugar da mulher na cabeça do patriarcado, da galera que não quis superar ainda esse lugar. E eu penso, a mídia é muito responsável por criar estereótipos, né? A mídia, em sua atuação, acaba por criar, muitas vezes, estereótipos, heróis e bandidos, bons e maus, certo e errado, narrativas que mantêm o status quo. E muitos desses status são ultrapassados, eles não foram reinventados, né? Estão lá naquele lugar arcaico e lá atrás. E a responsabilidade de desconstruir e ressignificar alguns desses mesmos estereótipos fica onde, né? Como agir? Qual a importância disso? E aí está em cada um. E aí pergunto para você, Rê, tipo, dessa importância da atuação na construção dos valores narrativas e da atuação da mídia, já que você está nessa pegada. Bom, eu acho que é um pouco o que eu falei, citando o caso do estupro, como é que as pessoas... hoje a gente chega onde a gente busca mais informação, né?
Eu acho que onde as pessoas mais buscam informações são nas mídias sociais, né? A gente tem muitos acessos, enfim, a gente vê muitas pessoas no Facebook, Twitter, etc. e tal. Nesses lugares, as pessoas costumam ser muito valentes, porque elas estão atrás de uma tela, né? Então é muito mais fácil você se posicionar e você escrever e tal. Tanto que o caso do estupro, voltando, desculpa, eu estou batendo muito nessa tecla porque, enfim, é uma coisa, não é que seja assim, gente, olha, foi esse estupro, nossa, isso acontece muito mais do que a gente A cada 11 imagina. minutos uma mulher é estuprada, então a gente tem que falar disso, pelo menos a cada 11 minutos, né? Exatamente, o fato que assim, não, mas não foram 33, porque até o 20º ela estava acordada, depois do 21º. Foi estupro. Se a pessoa não quer, se ela não está acordada, gente, ela não, né? Eu acho que assim, questão da mídia, a gente está, a revista As Minas é uma revista online que fala com um público, a gente quer desconstruir, assim, quer falar pelas minorias, né? Então, de todos os tipos, gays, lésbicas, trans, que todos somos iguais, né? Todos temos os nossos direitos e tal. Então, são mulheres debatendo, falando, tem um conselho que a gente pauta muito isso, vai atrás. O que eu acho que acontece é que é isso, faltam o papel é desconstruir essa ideia de que só através daquele jornal, daquela televisão, a gente vai ficar sabendo das coisas, entendeu? Mesmo porque uma única fonte de informação não é uma informação, né? Eu acho que quanto mais a gente fizer o papel de jornalistas, nós mesmos, cidadãos, e se informar, saber, ir atrás, ver realmente o que aconteceu, porque o caso do estupro foi o menino que colocou no Instagram dele um vídeo, não sei o quê, e aí foram atrás e viram, e a menina não tinha ido lá, ela foi só porque ela estava constrangida de ir e tal. Então, e o que eu acho é que a gente precisa, nós como jornalistas e tal, precisamos cada vez mais entender esse espaço da mídia, né? Saber como passar a informação e tentar passar, né? As pessoas falam, uma coisa é uma editoria, um posicionamento, né? Outra coisa é uma informação, é tipo você está de vinho sentado assim. Outra coisa é, eu acho que ela está assim. O achismo é uma coisa, a informação é outra. Então, um pouco disso, e acho que a gente tem que ter consciência disso. Eu convido todo mundo a entrar no site, ver as matérias que a gente faz, que a gente quer dar voz a isso. E só revistasmina.com.br. E só uma coisa que eu tive recente no Ilobá, e participei de uma aula de percussão, né, no sábado, e realmente isso, e é uma coisa assim impressionante, são só mulheres, o batuque, e assim, é emocionante, porque a cada 10 minutos você vê uma pessoa se emocionando, chorando, e ela fala, são os ancestrais, é uma coisa assim... Vou emocionar de novo. Mas é impressionante, eu acho que a gente precisa ver essas culturas que a gente apaga, né, que não são, enfim, exploradas, mostradas, eu acho que É isso mesmo. Continuando, é isso mesmo. Esse empoderamento da mulher, através da música, da arte, do tambor, da música, é muito forte mesmo. A energia ali é muito forte. E a questão da mídia, o Ilu, nos nossos ensaios, né, que a gente está sempre na rua, né? O nosso trabalho é na rua, levar arte para a rua. Então, primeira coisa, a gente tocar tambor na rua já desconstrói aí totalmente, porque o mundo percursivo sempre foi muito masculino, né? Uns aninhos atrás, assim, alguns aninhos atrás, quando eu comecei a estudar percussão, você pensa na escola de samba. Aí vou na escola de samba, você pode tocar um chocalhinho, né? Pode tocar um chocalhinho ali. É aquela coisa muito masculina, sabe? O regente é homem, e às vezes falta um pouco de... Você vai dançar ou você vai tocar um chocalhinho? Então, o Ilu, já indo para a rua tocar tambor, já está desconstruindo totalmente essa coisa de percussão, tocar bateria é só para homem, né? Hoje em dia tem muitas mulheres tocando percussão,
Mas a gente, só essa coisa de estar na rua, levar a mulherada a tocar o tambor, já desconstrói. E principalmente, a gente empodera as mulheres, mas, principalmente, para nós, mulheres brancas, que já é uma coisa difícil no dia a dia, a gente conseguir as coisas, eu estar no lugar que eu quero, né, fazer o que eu quero, discutir com um homem, vou na oficina discutir, qualquer coisa, é sempre muito... É um sacrifício, assim, é difícil, né, não é fácil. Para as mulheres negras, triplica isso. Triplica isso. Eu já passei por situações assim, na prática mesmo, que acontece mesmo. Então, para nós, o que a gente acha difícil, para elas, 3 vezes maior. Então, a gente também leva para a rua essa coisa de a mulher negra ser um produto de consumo, né? A mulata, a globeleza, né? Então, no ILU, não, a gente valoriza, as meninas entram lá, não tendo entendendo, conhecendo a questão da ancestralidade dela, né? E elas conseguem se encontrar, descobrir o valor, né? E não é só, eu sou diferente, eu sou exótica. Não, ela é uma mulher, né? Uma mulher negra. E ainda, outro dia eu estava andando, a Nega Duda é a nossa cantora, é uma negra maravilhosa, baiana, né? Do Recôncavo baiano. E eu estava andando com ela, a gente ia tocar na Paulista. Mas aí você percebe, a gente vem, uma ou duas, 3 pessoas, olham para ela assim. Mas não é aquele olhar que você ali... Não, ela sabe, é exótica, diferente, aquele olhar esquisito. Então, você sente isso todo dia, você entra no mercado, você entra... É dureza. Então, essa coisa, a gente, né, de desconstruir de tocar o tambor e estar na rua tocando tambor, levar a arte, já é uma coisa que é sempre o mundo masculino, e principalmente para a mulher negra, né? Tirar essa coisa de mulher negra é produto de exportação, né? Eu ia falar isso de ser exótica, que eu já ouvi algumas vezes na minha vida, a pessoa falando que nossa, mas tá uma beleza exótica. Eu pensei, querido, exótica é Gisele Bündchen. A gente está no país negro. Desculpa. Essa aqui não sei se você sabe, mas essa é a cor do Brasil, sabe? Mas, reforçando isso que a Mazé falou sobre a necessidade de desconstruir estereótipos, que, especialmente quando a gente fala de mulheres negras, que, enfim, fomos historicamente invisibilizadas como não capazes de produzir, narrar nossas próprias histórias, né? Então, daí que eu acho que é tão importante, produzirmos nossas próprias, contar nossas próprias histórias com nossos próprios canais, e 2, com isso, a gente não tem ideia do quanto isso consegue pautar a mídia. Eu me formei em jornalismo e eu saí de jornalismo porque eu perdi totalmente as esperanças. Eu falei, eu não vou ficar gastando energia com uma indústria que não dá as condições para eu trabalhar dignamente, enfim, dentro do mainstream. Então, vou sair do mainstream. E eu meio perdi as esperanças, mas mesmo assim eu consigo perceber, pelos meus colegas que ainda trabalham no jornalismo, o quanto que esses movimentos da comunicação independente são importantes para desconstruir, inclusive, as narrativas do mainstream. Porque hoje você consegue perceber uma mudança de postura em alguns canais que estão sendo forçados, porque eles estão tendo que correr atrás, entendeu? Porque quando você tem um veículo, como a revista As Minas, que é feita só por mulheres, de mulheres para mulheres, pautando ali as ideias, enfim, aquilo que as mulheres querem discutir e não tem espaço para discutir, você vai mostrando que existe ali um hiato dentro da produção jornalística mainstream, que, se ela não for atrás, ninguém mais vai querer ouvir o que eles estão falando sobre isso, né? Então, eu acho que é um movimento paralelo. Não dá para a gente ficar esperando que essa mudança vá acontecer, que, como, enfim, a Globo, a Folha, o Estadão falam, né, com seus leitores, que isso vá mudar de uma hora para outra. A gente não pode ficar esperando isso mudar, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que construir as nossas narrativas e pronto para ir empurrando, né, a gente vai fazendo, né? Exatamente. A gente está na rua fazendo, né? Porque é massacrante, né? Tem que ter uma mudança total. Eu vou resgatar um pouquinho a sua fala do estupro e pensar nisso, essa cultura da violência, né? Porque está nesse lugar desse corpo que não é um corpo privado, que é um corpo público. E aí, mudando aqui um pouco a minha pergunta dos direitos humanos, como mudar a ideia de que existem pessoas, né? Que existe esse ser
que, né, que somos nós, que somos privados, mas que são públicos. Essa coisa difícil de desconstruir essa cultura da violência. Eu fico pensando, punição? Não, né, gente? Vai punir. Tipo, punir é depois que já aconteceu a violência. O lance é educar. E trabalhar essa educação é bem, né, gente? É da raiz, é ali. Aí você vê um deputado que fala, não pode discutir política na escola. Tá, não quer discutir partidarismo? A gente entende, mas como não falar? Está tudo nesse lugar, né? E... né? Então. Aí, quando você vai olhar, você puxa a ficha da pessoa, você fala, nossa, é alguém que nem é violento. É que, não sei se vocês sabem o caso do Alexandre Frota, fui falar com o Ministério da Educação, é importante pontuar que a gente tem que repudiar isso veementemente, porque ele é um homem que foi na televisão e ele contou em tom de piada um caso em que ele abusou sexualmente de uma mãe de santo. Então, não é só um estupro, tá? É o silenciamento totalmente a desumanização que não é só um símbolo, entendeu? É um ser humano que simboliza também todo esse imaginário que a gente está falando aqui, né? E essa pessoa que pode ir na TV, tem esse privilégio, né, de ir lá falar o que ele quiser. Né? É aplaudido e ainda ser recebido pelo ministro da Educação, né? O primeiro, Educação, né? Primeira pessoa. Porque aí teve uma resposta assim de que não, mas a gente está aberto a qualquer tipo de diálogo. Eu acho que isso é interessante, mas o fato de mal, que né? só que Tipo, não o nível, né, Lidiana? não, porque eu acho que é uma coisa que passa tão batido e essa cultura que as pessoas falam, mas agora está todo mundo culpando todos os homens pelo estupro e não sei o quê. Não é isso. Vamos começar de novo. É assim. Está enraizado em homens e mulheres a questão de que a mulher, do jeito que ela se veste, ela está se insinuando, do jeito que ela bebe demais, ela se ficou vulnerável, ela não pode fazer isso. Se homem bêbado é uma desgraça, imagina a mulher. Quantas vezes a gente não ouve coisas assim? E é só colocar na mesa, citar assim, eu tenho um monte de preconceito dentro de mim, acho que muitas pessoas têm. A gente tem que conversar, botar na mesa e ver o que você, o que cada um de nós pensa e porque vão sair outras ideias que a gente vai, nossa, porque assim, o fato de que o Alexandre Frota foi falar sobre, né, educação é uma questão assim, vamos falar sobre isso então, né? Vamos falar sobre aborto, vamos falar sobre mulheres, vamos falar sobre o fato de que o Alexandre Frota foi o primeiro cara a ser recebido pelo nosso secretário de Educação. O que a gente vai, pelo ministro, o que a gente vai falar sobre o que tem? Bom, os links são imediatos. Ele tem lá, gente, está lá o vídeo, se vocês não viram isso, tem um vídeo dele falando assim, que aconteceu, que ele abusou de uma mãe de santo, e debochando, e dando risada. Não, mas aquilo faz parte de um stand-up. Não tem que fazer. Não tem que fazer. Isso é um absurdo, gente. Você não sabe o que é, você não sabe o que... Você, homem, não sabe o que é passar por isso. Deixa eu te contar, então, o que é. Entendeu? Deixa eu te contar. Vem aqui, eu vou te contar, porque assim, eu posso tentar te explicar. Você nunca vai sentir. Mas assim, eu posso tentar te explicar o que é isso, porque é muito difícil. E, além disso, tem uma questão de religião aí no meio também. Porque não só estamos falando de que ele estuprou uma mãe de santo. Oi? Sabe assim? Né? É uma religião de cultura, né, de afro, uma coisa das negras e tal. Então, respeito em vários níveis, né? São vários níveis. Eu acho que a saída é essa, discutir, né? Grupos. A gente, no ILU, a gente está sempre discutindo isso, não só a questão do estupro, mas o genocídio, né, da população, que a maioria é negra, jovens negros. A gente está sempre discutindo, em alguns eventos que a gente faz. Eu acho que a gente tem que... grupos, ONGs, coletivos que tratam desse assunto, tem que conversar, tem que levar isso para outros espaços que não tenham acesso, porque é muito forte. A gente tem que... né, tem que lutar contra isso. Eu adoraria conversar com o Alexandre Frota. Adoraria que ele estivesse assim na minha frente para eu conversar com ele, para ouvir, porque assim, as pérolas que devem sair, as coisas que devem sair de uma pessoa como ele, assim, entendeu? Porque é difícil, entendeu? As coisas que eu já passei na minha vida de profissional, na minha vida pessoal, assim,
é diferente o que uma mulher e o que um homem fala. Por isso que eu falo, na literatura, essa questão dos livros obrigatórios, né, que a gente tem um vestibular que é super importante, a FUVEST. Enfim, tem uma lista de livros, né, de leitura obrigatória. Só tem homens. Tipo, existem muitas mulheres. E a visão, até a forma como uma mulher vai abordar um assunto, um tema, uma ficção, está na cabeça feminino, né? O olhar feminino em cima daquela cena, daquela história que ela vai contar. Então, é outra questão. Bom, a mulher menstrua todo mês, a mulher engravida, se ela, sabe, eu tenho 35 anos, não tenho filho, não sei o quê, a pessoa fala, já não tem filho, essa aí, coitada, já vai, já não sei o quê. Aí está no trabalho, ela engravidou, meu Deus, porque aí fica uma situação muito, né, que ela vai ter que amamentar, então, é complicado. Eu acho que quando a gente fala de cultura de violência, tem que, né, trazer também os vários cortes, né, de quais culturas de violência a gente está falando. Quando fala de cultura de violência contra a mulher, é muito importante isso que a gente estava falando de desconstrução de estereótipos, o papel da mulher na mídia, é importante também para reumanizar a mulher, que historicamente foi desumanizada como um objeto, e que isso tem tudo a ver com a cultura do estupro, confrontar as velhas visões, enfim, sobre o corpo da mulher, e também, eu acho que é trazer os homens para essa discussão, para eles refletirem sobre a agência deles na perpetuação da violência. Porque, quando a gente fala de estupro, o único agente de um estupro é o homem, né? Aliás, quando a gente está falando de estupro de uma mulher por um homem, o único agente nesse caso é o homem. Então, a gente só vai desconstruir a cultura do estupro quando trouxer o homem e falar, então, olha, isso é estupro, isso é violência sexual, isso é consentimento, você não deve fazer isso, E a gente, enfim, cresce com o sexo já é premiado de tantos tabus, quanto mais a gente falar disso de agência, né? E, enfim. E outra coisa, outro corte de cultura da violência, que eu acho que quando a gente fala de cidade, bom, acho que primeiro é importante posicionar que, pensando no contexto latino-americano, a nossa socialização e construção histórica é permeada pela violência do início ao fim. Quando a gente fala sobre o que é o nosso projeto de construção de nação, né? Nações construídas na base da violência. Já lá em 1500, a nossa civilização começou com estupro. Estupro das Índias. Exatamente. Começamos sendo estuprados, nossa cultura foi aniquilada, exato, o genocídio da população. Eu vi um tweet que para mim, eu acho que é muito bom disso. O problema do Brasil é que ele foi construído sobre um cemitério indígena. Isso é fato. Gente, assim, nós aniquilamos nossos ancestrais e por isso que acho que esse é um dos motivos pelos quais a violência faz tanto parte de como nós somos socializados. E a cidade é um espaço que poderia ser um espaço também de confrontação dessa cultura de violência. Só que aí, por isso que quando eu falei lá no começo que eu acho que a gente tem que assumir que a cidade não deu certo, é que essa cidade em que a gente não se olha nos olhos, ela não tem outro destino senão ser uma cidade violenta, né? A gente fala aí de uma evolução de como eram os conglomerados urbanos em que tinha mais sentido de cooperação, as pessoas se conheciam, para essa noção de cidade em que a gente não sabe quem é nosso vizinho e que a gente anda na rua dentro de caixas de aço com insulfilme, que não dá para você olhar um na cara do outro. Então, eu acho que desconstruir a cultura de violência no espaço urbano passa por botar as pessoas na rua e botar as pessoas colocar as pessoas se olhando nos olhos. Eu faço parte de umas pessoas, aliás, de uma rede do Movimento Paulista Aberta, que é o pessoal que, enfim, foi com essa ideia aí de, vamos abrir a Paulista e tal. E aí, muitas vezes, eu já fui em muitos lugares tal, que eu ouvia críticas do tipo, mas, pô, vocês estão aí se mobilizando para colocar mais uma opção de lazer no centro da cidade, sabe, num lugar tão privilegiado. E eu indo na Paulista várias vezes, de domingo, que é, enfim, um quintal, assim, que é um lugar que hoje maravilhoso, um lugar que me identifico muito hoje. O que dá para perceber é que é muito importante você pegar um lugar
com a Avenida Paulista, que é um lugar que, historicamente, era a residência de barões do café, grandes industriais, um lugar da elite, um lugar onde negros entravam pela porta de trás e você abrir para qualquer pessoa poder chegar, porque você força aquela pessoa que está naquela posição de privilégio a compartilhar. Você fala assim, então, você mora nos Jardins, mora na Paulista, bem legal, mas essa avenida não é sua, ela é da cidade inteira. Então, e aí eu fui em alguns debates em que tinha umas pessoas que falavam assim, contra a Paulista, é um horror, porque agora tem gente que chega com isopor, desce do ônibus com isopor, cheio de comida e bebida para ficar aqui no domingo. Eu falei, é disso que a gente precisa. É disso que a gente precisa dessa confrontação também. Porque é uma questão de classe também. Entendeu? De entender que todo mundo tem esse espaço. Tem uma questão que essas casas que você fala que existiam, né, que de fato, né, que eram os barões de café, que os negros entravam pela porta dos fundos, eles continuam entrando pela porta do fundo, só que assim, disfarçado, o que talvez seja até pior, né? Que as babás não podem usar o banheiro do country club. Você fica lá o dia inteiro com os filhos, né, dos nobres, e você não pode ir ao banheiro. Oi? Eu não sei exatamente, eu não li, não posso falar porque eu não vi exatamente o que era, assim, mas o que eu acho é que é isso, é o que está camuflado, né? O que está camuflado é muito essa mudança essa questão da cidade, assim, que eu acho, eu brincava até com as pessoas, me falavam, tem que ir para a rua, vai para a rua, não sei o que. Eu falei, então, eu vou para a rua todo dia. Eu estou na rua todo dia, eu vou para a rua, sim. Não porque, né? Porque eu amo a rua. Tem até aquele, agora eu me esqueci, mas tem uns versos que eu sempre... Bom, enfim, não vou falar porque não vou lembrar. Mas a rua é o nosso lugar, entendeu? A gente tem que mesmo ocupar todo dia, toda hora, todo instante. E o fato de eu ter mudado recentemente para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro existem as praias, né, onde essa questão da Paulista aberta, a praia não né? É a nossa praia, né, a Paulista. Então, a praia você vê, não tem, o mar é de todo mundo, entendeu? Você não tem que pagar R$5 para dar né, ou R$10 e tal. Você tem que sentar, você não precisa pagar para sentar na calçada da Paulista. Você não tem que pagar nenhum imposto para levar um isopor lá, e você não tem que pedir licença para ninguém, a Paulista está aberta, você vai fazer... Entendeu? É um pouco isso, é um pouco de tirar assim, mas com uma farofa, tal, não sei o que. Gente, está super... Muita mas gente é engraçado que a galera reclama do isopor, mas vai para o exterior fazer piquenique, né, gente? Quer dizer, a cesta de vime com a taça de champanhe pode, o isopor com a cervejinha assim, é um momento pode. de cautela absoluto, assim, sabe? Assim, eu acho que o que acontece é que assim, isso que está acontecendo aqui é muito legal e tem acontecido muito, assim, muito menos do que deveria, mas assim é isso. O fato dela trazer a questão de que ela sempre está em reunião, sempre tem homens e tal, e ela vai e tal, e daqui a 20 anos vamos conversar, assim, pode ser que isso tenha mudado, isso vai mudar, entendeu? Porque a gente está mais consciente, a gente tem liberdade para falar. Se você quiser fazer o protesto que você quiser, se você está a favor ou está contra, discuta, né? Fala isso. Eu acho que é super saudável, é aí que eu acho que encontra onde a gente sentar, escutar, ouvir e tal. Agora, e questões e tabus mesmo, tem aquela rede, né, Quebrando o Tabu, tal, que também é uma outra rede que a gente conversa bastante, mas a questão do aborto, por exemplo, que você estava falando sobre, a gente estava falando de estupro, né, a gente estava falando de, enfim, a questão de que liberar, não deixar uma mulher fazer um aborto, assim, não liberar um aborto, né, enfim, a questão da legalização do aborto é muito maior, mas só o fato de alguém pensar que não, o estupro não garante também, sabe, assim, é muito, né? Não dá nem para entrar agora. Só pontuar que quem que está promovendo essa discussão, né? Não somos nós que estamos lá discutindo essa questão, é descaradamente uma rifa sobre os nossos direitos e sobre o nosso próprio corpo, né? Enfim, não, e tenta se criar uma falsa problematização, né, de que, mas se a gente não tem esses mecanismos, a mulher pode ir lá e dizer que foi estuprada para ela fazer um aborto, sabe? Partindo de um julgamento moral, sabe, como se a lei tivesse.
E partir da exceção para criar uma regra é muito aniquilar toda uma conversa. Não, e já tem, eu acho que já tem uma questão problemática também, que é o fato de, no caso do aborto, a gente só tem nos casos das exceções, né? O aborto é proibido, mas tem os casos em que ele é permitido. A gente deveria partir daí a conversa, né? E não o contrário, e não do tipo, a gente tem que ver como mais que a gente pode restringir mais. Até porque pró-aborto ninguém é, a gente é pró-escolha, né, gente? A pessoa escolher se vai continuar a gravidez ou não. Até porque tantas coisas batem nisso, né? Assim, mais uma vez, a consequência é o corpo da mulher. A gente que sente que as mulheres, né, todo tipo de aborto, né, de métodos contraceptivos, né, enfim. Eu tinha minha pergunta aqui de Estado laico, quanto um Estado não laico influencia na vida das mulheres, mas a gente meio que já está falando sobre isso, né? Porque e ainda mais quando uma crença que não é a sua vai, né, mandar no teu corpo, olha, faça isso, faça aquilo, porque eu acredito que a gente está com uma bancada religiosa grande, forte, né, né, gente? E a gente tem que ficar muito atento para isso, porque perde-se muitos direitos quando você torna essa conversa, você leva essa conversa para esse lugar da religião. Eu acho isso muito perigoso. A gente acha, estou falando em nome do ILU, né? A gente acha que tem um grande retrocesso aí, né? Essa coisa da bancada política, um grupo ali forte de apenas uma religião, né? E querendo que seja essa religião, né, que comande tudo, e levar para as escolas essas propostas de levarem para a escola, não poder mais discutir, né? A lei 10.639, que obriga a levar a cultura africana, né, estudar nas escolas, tem um pequeno erro. As pessoas geralmente acham que você discutindo a África, você está fazendo macumba, você está fazendo macumba entre aspas, né? Você acha que vai discutir religião só. Não é isso, né? A gente levando... Que também é. Que não é um problema, Que exatamente. não é um problema, Não é a sim, questão. que não é um problema. Mas não é isso. A cultura africana, gente, não é Não é só macumba, isso. não é uma coisa assim. É uma coisa, é uma história, né? Isso. Nós somos. Começa pelo que você vai estudar a África, acha que é um país, né? É um continente com 54 países, com muitas diversidade muito grande. Estudar a arquitetura do continente, a botânica, a arte, a música. Então não é só questão religiosa, né? E isso vem do quê? A intolerância religiosa dos pais que né? Aquela coisa de vai incutindo na criança, né? A gente tem um projeto no ILU que chama Tenda Afrolúdica, que é para levar justamente a cultura africana, afro-brasileira para as escolas. E a gente fez agora o recreio nas férias, pela prefeitura, acho. Que o grupo, eu não sou desse grupo, mas né, a gente vai articulando. A gente está sempre em contato. Eram 9 escolas. Em 8 escolas tiveram comentários racistas, né? Porque elas mexem com a pintura, com a vestimenta, e a gente percebe que a criança está falando porque ouviu em casa, né? Que aquela religião que está dominando tudo, né? Que fica incutindo na periferia tem muita igreja dessa linha muito radical. Então a gente percebe que a gente acha que tem um retrocesso, aí a gente tem que ficar ligada nisso. O nosso papel é levar esse sagrado. A gente fala que a gente leva o sagrado, que o nosso cortejo leva os orixás, né? Não é que a gente lá no ILU tem pessoas de várias religiões, mas a gente homenageia, reverencia a cultura africana e afro-brasileira. Então a gente leva, é um trabalho artístico, a gente leva a representação dos orixás, toca os ritmos para os orixás, né? E a gente leva o sagrado às pessoas, por isso que as pessoas ficam encantadas. A gente leva o sagrado para o profano, que é o carnaval, né? E é diferente, porque o carnaval geralmente são os grupos, né? Aquela coisa bebida, né? E o ILU é um pouco diferente isso. Então isso que encanta um pouco, né? E tira também um pouco do preconceito da religião afro-brasileira. É tão bonito. Vai ler um pouco, vai ver o que é. É sobre a natureza, né? Então a gente tem que tomar cuidado. E eu acho que agora, desculpe, mas com esse governo ilegítimo, que para mim é ilegítimo, a coisa está vindo mais forte ainda, tirando umas secretarias. Então a gente precisa ficar de olho. E o ILU acho que é uma coisa muito importante. A gente está na luta sempre diária nisso. A gente discute muito isso, está sempre discutindo, porque não tem como, né? Então a gente tem que ficar ligado. Eu só queria perguntar. Só terminando. Se for para entrar,
que tem, eu até anotei, tem um deputado federal, ele quer levar, uma proposta de levar essa coisa de não discutir a linha, a criação do mundo, não só pela, né, quer dizer, ele quer incutir aquela coisa de religião, que é mais uma proposta de uma religião só. Então, se vai ser discutido a religião na escola, que sejam todas as religiões, né? Não seja só uma. Né? É isso que eu queria pontuar também sobre religião e Estado laico. Eu acho que é importante também a gente... acho que é bem delicado quando a gente vai falar de religiosidade, laicismo, até mesmo nas discussões de feminismo, porque o problema não é religião. Religião não é problema. Porque, para muitas pessoas, religião, sim, é uma maneira de ela estabelecer laços sociais. Na periferia, a religião evangélica ela é mais forte, assim como em pequenas cidades do interior, porque é uma maneira de fortalecer a coesão social, muitas vezes. O problema é a intolerância. Exatamente. O problema é o uso... Essas guerras que tem... Exato. É o uso que você faz das crenças, né, e, enfim, do que traz a religião para um projeto de poder. Porque isso que a gente está falando de bancada evangélica não tem nada a ver com disseminar a palavra de Deus, entendeu? Porque quem conhece bem, quem é cristão, estuda a Bíblia, sabe que a Bíblia não está falando para sair apedrejando ninguém exatamente, né? Mas, isso falando de uma perspectiva bem pessoal, mas isso é de um projeto de poder, gente, é de um projeto de dominação, enfim, de manutenção de caça, de status quo, e que é justamente a distorção dos conceitos de religiosidade. E quando você fala assim, de alguém que não é nem a religião que é a minha, muitas vezes é sim a sua religião, entendeu? Eu estava vendo eu fui num seminário sobre Zika e direitos das mulheres em março, que aí tinha inclusive vou falar rapidinho, tinha um vídeo que fazia com mulheres que tinham sido contaminadas pela Zika durante a gravidez e aí diagnosticavam os filhos, os bebês com síndrome da Zika. Aí um dos traços é a microcefalia. E a maioria delas, mulheres negras, nordestinas que moravam na periferia, em lugares com condições assim lamentáveis. E aí o dilema delas de assim, cara, eu não sei, eu não queria abortar, entendeu? Por quê? Porque elas são muito, porque elas eram muito religiosas. Mas não é que isso era um confronto por causa da religião, mas era muito mais por causa da cabeça delas. Mas aí você via que o problema não era só o é que o acesso à possibilidade de abortar, aquilo muitas vezes acaba sendo negado para ela a opção de nem falar para ela que ela poderia abortar, pensar nesse caso. E que, em alguns casos, acabou sendo por ser inevitável, por causa da condição de risco. Mas também outro problema é de que a gente está falando de aborto, gente, porque, no Brasil, direitos reprodutivos são negados para as mulheres, principalmente quando a gente fala de mulher negra periférica, porque são negados, porque, ou ela não tem acesso, de fato, a contraceptivo, ou 2, tem acesso a contraceptivo, mas é negado o direito de escolha dentro da relação. Né? Enfim, é estuprada dentro do seu próprio relacionamento, que ela não pode escolher, por exemplo, ter relação sexual protegida. E aí, depois, dentro desse contexto, você quer me falar que a mulher teria o direito de escolha a não engravidar antes que ela engravidou porque quis? Isso só mostra um desconhecimento total e por que a gente precisa invadir cada vez mais... Invadir, né? Não é tomar, invadir esses espaços de discussão.